Olá pessoal, meu abraço a todos vocês, pessoal. Mais uma vez aqui passando informações aí para vocês, pessoal, a respeito de Bíblia. Pessoal, eu estava falando aí no vídeo anterior, né, a respeito desse livro aqui, ó, de Flávio José, né, que é o Yosef Ben Matityahu. E ele vai falar, pessoal, da história da guerra dos judeus ali, né, dos hebreus contra os romanos ali. E vai narrar a história do templo também, pessoal. E aqui nesse livro aqui, você pega tranquilamente, pessoal, que o templo, pessoal, não tinha nada desse negócio de lugar santo, nem nada. Lá simplesmente vai relatar que o templo era o quê? Era um armazém para, assim, então, armazenar, né, os dízimos que o povo trazia ali. E o povo trazia o dízimo para ali, pessoal, por quê? Quando eles voltaram, né, pessoal, quando eles voltaram da Babilônia, eles criaram a ideia de um Deus só, que o único Deus que habitava ali no templo ali, então tinha que levar os dízimos até aquele templo ali. Mas, pessoal, o templo era onde, pessoal, eles reuniam-se ali para, assim, então, organizar, né, organizar ali as guerras, né, planejar as guerras deles ali dentro do templo. Então, o templo ali, pessoal, era um quartel-general. Eu até falei para vocês aí em vídeos anteriores sobre isso. Então, o templo, pessoal, não tinha nada de lugar santo. Então, quando eles voltam da Babilônia, né, pessoal, ali no local ali, tinha muitas crenças, muitas crenças. Então, eles tentam reunir todas essas crenças, pessoal, dizendo que há apenas um Deus, um só Deus. E todos os povos que estavam morando ali na região ali, tinham que dizimar para esse único Deus que estava lá no templo, que era aquele local lá. Só que aí, pessoal, quando eles voltam da Babilônia ali, né, que eles reconstroem tudinho ali, né, que eles formam um templo ali, então eles vão fazendo isso aí, vão montando a teologia, né, de um Deus só. Mas isso aconteceu o quê? Pós-cativeiro babilônico. Então eles conduzem as pessoas a acreditarem nisso aí, até o porquê, pessoal. Eu estava falando aqui para uma pessoa aqui que você vai ver as contradições na Bíblia, igual eu mostrei no vídeo anterior para vocês aí, né, sobre a história do Abraão, né, que o Deus bíblico ameaçou, né, o faraó, que se o faraó tivesse relação sexual com Sara, né, ia matar, né, o faraó. Então o faraó tinha que dispensar. O faraó acordou, né, e liberou a mulher rapidamente, deu riqueza para o Abraão. Então, quer dizer, o Abraão ficou rico, pessoal, através da mentira. Não foi Deus que abençoou, foi através da mentira. Agora liga esse ponto, pessoal, lá na história de Davi. Davi cometeu adultério com Betseba, e cadê o Deus ameaçar esse Davi? Cadê Deus matar, né, o rei Davi matar Betseba? E segundo o livro de Vaikra, né, que é o livro de Levítico, diz o seguinte, que todo aquele que comete adultério tem que se apedrejar, tanto a mulher como o homem, para assim exterminar o mal da sociedade. Agora eu pergunto para você, eles apedrejaram o rei Davi? Apedrejaram também Betseba? Então você vê o quê? Que eles estão narrando a história para, assim, então, beneficiar o ponto de vista que eles querem. É Deus falando na história? Nunca foi, pessoal. Nunca foi Deus falando. Tanto é que você pega Adão e Eva, teve quantos filhos? 3. Você pega o número 3, pessoal, e vai rastreando para você ver que ele já começa a rastrear lá desde o passado, lá escreve essa ideia. Passa por quem? Por Noah, né? Teve quantos filhos? Noé? 3. Aí eles vai rastreando até chegar no ponto de vista. Aí eles põem o seguinte, que desde Adão e Eva, Deus já tinha escolhido aquela genealogia para, assim, dominar os outros lá. E os outros que estão lá têm que obedecer, eles têm que levar o dízimo até o templo lá. Então, pessoal, essa história de que Deus, né, fez milagre lá no passado, lá, isso aí foi tudo criado pela pós-cativeiro babilônico, pessoal, para dominar o povo lá do passado lá. Então isso tudo tem o quê? Tem uma tendenciosidade, né, uma política, para assim então dominar o povo lá do passado. Então, pessoal, estava conversando aqui também, aqui, né, relatando algo para vocês, né, que aconteceu comigo, mudando aqui um pouquinho de assunto, que rapaz perguntou se eu tinha fé, né? Se eu já tive fé na Bíblia, assim, na história minha. Não, pessoal, eu consegui ler a Bíblia em 56 dias, pessoal. De joelhos, 3 horas a 4 horas por dia. Então o rapaz perguntou para mim se eu tive fé, né? Então quer dizer, se isso aí não é fé, né? Eu tive fé, sim, pessoal. E eu obedeci muitas coisas que os pastores ensinavam, até que quando eu comecei a ler, né? Aí o que acontece? Eu fui desanimando, sabe? Que eu comecei a ler, fui vendo que aquilo que os pastores ensinavam não era verdade, de acordo com a Bíblia. E aquilo que eu fui pesquisando também dentro da Bíblia, eu fui vendo também que não era verdade também. Aí assim, a gente vai desanimando, pessoal, vai desanimando. Como que você vai seguir um pastor que mente para você? Como que você vai seguir um livro que você descobre que dentro daquele livro ali tem mais mentira do que verdade?
Então não tem como, para mim, eu que sou um estudioso da Bíblia, vocês conhecem pelos meus vídeos aí, então não tem como, pessoal. Então, pessoal, essa é um pouquinho aqui do relato da minha história, né? Sempre estou mostrando aí para vocês, né? Algumas coisinhas que já aconteceram comigo lá no passado, lá. Então é isso aí, pessoal. Eu sempre fui um camarada assim de ler a Bíblia mesmo, né? De estudar a Bíblia, de pesquisar. Já fui de muita oração mesmo, para você ver. Eu levantava de madrugada, pessoal. Aí eu ficava em torno de 3 horas a 4 horas por dia de joelhos, lendo a Bíblia. E a Bíblia em 56 dias. Então, quer dizer, eu sempre tive fé, sempre tive respeito pela Bíblia. E até hoje, pessoal, eu tenho respeito pela Bíblia. Então, quando eu falo que a Bíblia é um livro cheio de mentiras, que tem mais mentiras do que verdade, eu não estou desrespeitando a Bíblia. Eu estou dizendo para você que eu estudei, que eu pesquisei e estou falando para você a verdade. Que aqui tem um camarada aqui, ó, pessoal, que eu sou honesto. Aquilo que eu acreditava, eu acreditava, mas da medida que eu fui descobrindo que não era verdade aquilo ali, se eu for desonesto com a minha consciência, eu vou ser desonesto com você. Então, desonesto com a minha consciência eu não sou. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo aí pra vocês. É isso aí, valeu, forte abraço, tchau, tchau.